Boa noite, pessoal. Aqui é o Fábio. Hoje, segunda-feira, vamos à nossa aula de história que vai tratar a respeito da história da escrita, que é um processo muito importante, porque é justamente a partir da escrita que o homem pode começar a contar a sua própria história, e escrevendo a própria história, começa-se aí a história propriamente dita, né? O período anterior à invenção da escrita é o que a gente chama de pré-história, né? Um longo período que foi desde o surgimento do homem, há mais ou menos 4 milhões de anos atrás, né? E vai até o aparecimento das primeiras formas de escrita, quando começa então a história propriamente dita, como eu já disse. O texto diz assim: História da escrita, recurso fundamental que registrou o começo da história da humanidade. A história da escrita começou no período da pré-história, quando os homens faziam desenhos na parede das cavernas com forma de se comunicar. Esses desenhos, chamados de pinturas rupestres, consistiam na transmissão de ideias desses povos, pois representavam seus desejos e necessidades. A arte rupestre, obviamente, não se trata de um tipo de escrita, uma vez que não havia uma padronização e uma organização, contudo, foi o início da comunicação entre os seres humanos. Segundo os historiadores, os sistemas de escrita que se tem conhecimento foram instituídos de forma independente em períodos distintos por civilizações diferentes, entre elas a Mesopotâmia, China, Egito e América Central. Assim como as línguas, o processo de escrita está sempre a mudar. A prova disso é que os textos produzidos há 100 anos atrás, por exemplo, provavelmente possuem palavras que não são mais tão usadas hoje em dia. Todo o desenrolar da história da escrita foi um passo importante para a humanidade, não somente por ser um recurso que comporta os registros históricos, mas também por representar uma outra forma de ler e interpretar o mundo. A mudança da escrita é tão clara que atualmente, em vista da evolução da tecnologia, a caligrafia que tinha tanta relevância acabou perdendo o primor por conta do acesso aos computadores. O uso de aparelhos tecnológicos acaba por facilitar o uso de letras digitais e, além disso, a internet tem possibilitado uma escrita cada vez menos rica, principalmente por conta do uso do encurtamento das palavras, gírias e etc. Aqui um exemplo, né, dos primeiros povos que deixaram registros escritos, que foram os sumérios. Eles registravam essa comunicação aqui em rochas, né? Então nós temos aqui a escrita que é chamada de cuneiforme, que é a grande herança dos povos sumérios. Início da escrita na Mesopotâmia. Sabe-se que a história da escrita começa na antiga civilização mesopotâmica, atual Iraque, por meio dos povos sumérios. Essas pessoas desenvolveram a escrita cuneiforme por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Eles iniciaram o processo da escrita usando argila e a cunha, uma ferramenta de metal ou madeira dura em forma de prisma. Geralmente os registros do cotidiano desse povo eram representados por desenhos feitos nessas placas de barros. Com esse material, não precisava um grande desenhista para fazer todos os caracteres. Na escrita cuneiforme eram usados cerca de 2.000 símbolos, todos feitos da direita para a esquerda. De acordo com os historiadores, no decorrer de 3.000 anos, a escrita cuneiforme foi usada por 15 línguas diferentes, e entre eles estavam o sumério, o persa e o sírio. Conforme essa escrita se difundia pelo Oriente Médio, outros estilos de escrita eram elaborados nas civilizações do Egito e da China. História da escrita no Egito. Não muito distante do período em que os sumérios criaram a escrita cuneiforme, na civilização egípcia os povos antigos também começaram a elaborar a própria escrita. Na sociedade deles foram criadas duas formas de escrita. Uma representa uma técnica muito simples e popular chamada de escrita demótica, e outra escrita possui uma prática mais complexa, formada por desenhos e símbolos, denominada escrita hieroglífica, escrita sagrada dos túmulos e templos. Os povos egípcios usavam a parede das pirâmides para preencher de textos que simbolizavam a vida dos faraós, sobretudo preces e mensagens para afastar a invasão de prováveis saqueadores. Eles usavam um papel chamado papiro,
feito a partir de uma planta que possui o mesmo nome. A escrita no Egito, no início, era uma atribuição dos escribas, uma classe de especialistas. Os escrivães, como também eram designados, assumiam uma posição de destaque na sociedade. Eles tinham que passar por um processo de formação e, além disso, eram o elo entre o faraó, funcionários do governo, e sacerdotes e o povo. Um fato curioso e importante da cultura egípcia é que a escrita hieroglífica só foi decifrada a partir do século XIX por Jean-François Champollion, um estudioso francês. O francês utilizou uma pedra que continha inscrições em hieroglifos e sua tradução para o grego. História da escrita na América Central. Na América Central, os povos maias e os astecas possuíam os próprios sistemas de escrita, mas os europeus, ao invadirem e conquistarem a região, arruinaram boa parte dos seus documentos escritos. A escrita pertencente a esse povo, chamada de escrita Nahuatl, teve início a partir do século XIII, mas ela ainda não foi totalmente decifrada pelos pesquisadores. Pois bem, meninos, de acordo com o texto, né, a história da escrita, apesar de estar presente lá na pré-história, através dos desenhos, das pinturas rupestres que eram deixadas nas cavernas, a escrita em si ela só passa a ser sistematizada com os povos sumérios por volta de 4.000 anos antes de Cristo. E é justamente aí então que começa a ser contada a história. Eu faço sempre questão de frisar isso, porque é a partir do momento em que o homem consegue registrar os fatos é que ele começa a contar alguma coisa para as futuras gerações. Então a história começa a ser contada a partir daí. Tudo o que aconteceu antes, na pré-história, a gente não tem registros muito claros. A gente tem os desenhos, as pinturas rupestres, mas isso não chega a ser um registro evidente de como eles viviam, não são narrativas, né? Não está tudo descrito de uma forma muito clara. Os desenhos eles têm que ser interpretados, já a escrita ela pode ser decifrada e depois ela vai ter um sentido mais claro. Então a história ela passa a ser contada a partir do início da história da escrita. Tá? É por isso que é importantíssimo a gente ter isso em mente e entender que a escrita ela começa a ser sistematizada lá na Mesopotâmia com os povos sumérios. Ao mesmo tempo os egípcios já tinham os hieroglifos nas antigas pirâmides e também nas atividades que eles desenvolviam no seu cotidiano, e além dos sumérios na Mesopotâmia, dos egípcios na África, outros povos, como até mesmo aqui na América, os antigos maias, os astecas também desenvolveram processos de escrita, que evidentemente são importantes para a história, porque, como eu já falei, é a partir de todos esses registros que a gente tem, que os historiadores têm por base, de onde tirar alguma coisa para estudar esses povos antigos. Tá bom? A proposta aqui vocês têm que responder uma atividade, né? São duas questões. Letra A, comente sobre a escrita cuneiforme, e letra B, comente sobre a escrita hieroglífica. Vocês também deverão assistir ao vídeo que está disponível aqui nesse link do YouTube. Tá? É importante que todos assistam, tá? Não fiquem sem assistir a esse vídeo que o link está disponibilizado aqui no material que vocês vão receber, o que já receberam aqui no nosso grupo de WhatsApp. É isto. Qualquer dúvida me chamem, me acionem no privado. Boa noite, fiquem com Deus.